Bom dia, bom dia, bom dia! Olha só, semaninha começando e a gente aqui começando juntos, né? Nessa jornada juntos de tentar trazer, né, um pouco mais para nós de transformação, das transformações que a gente precisa. Hoje o nosso tema é medos e apegos, né? Nós vamos trabalhar as questões, né? E principalmente voltado ao nosso chakra básico, que nos deixam apegados às questões antigas. Bom dia, Lulu! Quem for chegando vai me dando oi. A gente tem esse tempinho, né, de esperar o pessoal chegar. E qual é a proposta, né? As segundas, quartas e sextas das próximas semanas agora, nós vamos ter esse encontro. Cada encontro eu vou trazer um tema, né, relativo aos nossos chakras inferiores. Por quê? Porque todo esse movimento, né, quem não assistiu a minha live sobre o eclipse, vai lá, assiste no YouTube, né? Todo esse movimento, ontem a gente teve um eclipse muito importante, com uma abertura de portais, né, que estão nos levando a reconhecer o que a gente precisa de fato trazer de transformação na nossa vida, ou, né, deixar aí sentimentos, situações, pessoas, planejamentos que a gente não fez, né? O que a gente precisa, né? Romper com os nossos medos e com os nossos apegos que estão impedindo que a nossa vida evolua. E mais do que isso, né, a mentalidade da nova era, né, que todo esse movimento, toda essa transformação que tantas pessoas falam, o que representa isso? Simplesmente representa a gente aprender, né, a lidar com as nossas emoções com mais inteligência, a olhar para a nossa vida com mais praticidade e aprender a planejar, a entender que sim, que independe da sua situação financeira, independe da sua religião, independe das suas condições, você tem condição sim de organizar, olhar para a sua vida, trabalhar suas questões pessoais e principalmente, né, o direcionamento da tua mente, da tua energia, para que você consiga construir de fato, né, uma vida abundante, para que você consiga construir de fato uma vida onde você não tenha só obrigações, aonde sim você tem as suas obrigações, aonde sim, né, ninguém tá aqui, né, falando de grandes revoluções e loucuras, né, aonde sim você tem, né, questões ao seu redor, né, dentro do seu ecossistema que você também precisa se adaptar, mas que isso não te impeça, né, de construir e viver a vida que você quer construir e viver. Que isso não te impeça de você se conectar com o propósito da vida, com o propósito, né, de justamente esse propósito de abundância e construção, né? A gente vê hoje cada vez mais polaridades, né? A gente vê hoje cada vez mais as pessoas agindo pautadas no medo, pautadas no apego, né? Inclusive o nosso tema de hoje, né? Enquanto eu vou esperando o pessoal que for chegando vai dando oizinho, o nosso tema de hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Muito, né? Nós vamos falar rapidinho, nós vamos trabalhar, né? Vou trazer uma meditação e algumas propostas, alguns exercícios, alguns direcionamentos para a gente trabalhar essa questão, né? Para a gente trabalhar especificamente hoje, né, sobre medos e apegos.
né? Então, bom, vou esperar mais 2 minutinhos. Olha só, 9:09. Aê, sincronicidade pura. Ou seja, né? Não estamos à toa aqui, não estamos à toa nesse propósito juntos, né? E eu tenho percebido muito nos meus atendimentos, aqui no contato com vocês, com mensagem, né? Um momento, claro, né? As pessoas estando num estado de ansiedade muito grande, mas ao mesmo tempo também colocando muitas dependências naquilo que precisa para poder passar por aquilo, para poder evoluir, para poder estar melhor na vida, para poder concretizar aquilo que quer concretizar, né? E a gente esquece de entender que tudo é construção, que nada vem pronto. E aí, muitas vezes, a gente está com grandes expectativas em determinadas coisas na nossa vida, mas que a gente não está querendo entender o processo daquilo. Porque assim, tudo é possível na vida. Bom dia, Ides. Tudo é possível nessa vida. E eu vou repetir, e isso independe da sua condição financeira, independe da sua religião, independe das oportunidades que você tem na vida familiar, independe. Sabe do que depende? Do seu planejamento e da sua coragem. E o que isso quer dizer, né? Eu vou trazer uma situação que acabou de acontecer, eu acho que deixou muita gente surpreso, né? Na mídia social, que foi o William Bonner pedindo o afastamento dele, né, do Jornal Nacional. E qual foi a fala tão importante do William Bonner, né? Nesse afastamento, né? Aí eu vou falar da questão de uma pessoa famosa, ok? Eu trouxe porque acabou de acontecer, então tô trazendo para materializar aqui pra gente, né? E qual foi a fala dele? Durante 5 anos, né? Ele começou isso, durante 5 anos eu estou planejando isso. Por quê? Porque eu era feliz naquilo que eu faço, sou feliz, mas eu percebi que eu tinha muito mais obrigações do que, né, em equilíbrio das coisas que eu também gostaria de ter na minha vida. Então, ou seja, né, a minha vida estava muito mais voltada ao que aquilo que a gente fala, né? Você tem que, ou as obrigações que eu tenho profissionais com a minha família, no meu social, enfim, né? Do que em harmonia o tempo que eu também tenho que ter para as coisas que eu quero fazer ou as escolhas que eu também quero fazer para mim, né? As decisões que eu também quero tomar e outros caminhos que eu quero seguir. Por quê? Olha só nesse exemplo que eu trouxe, né? Quantos anos, né? Nessa única profissão, nessa casa, nesse trabalho, e eu acredito que aqui muita gente pode se reconhecer dentro de uma empresa, dentro de um cargo, dentro de uma situação. Claro que eu estou falando do Bonner, o Bonner chegou até o nível máximo, e nas redes sociais, né, eu vi até uma moça que comentou sobre isso, que nas redes que printou vários comentários nas redes sociais, né, eu não vi os comentários, mas ela printou, das pessoas falando, é fácil quando se tem dinheiro, é fácil quando, se tem estudo, é o William Bonner, né? Não, o que o William Bonner tem, né, nesse aspecto a nos ensinar, né? E a nos mostrar que é o caminho que muitas vezes a gente não quer seguir. O caminho do planejamento. Quando a gente fala de transformação, de mudança, a gente não está falando de sair revolucionando tudo.
Só que muitas vezes você deixou chegar tão no ápice do limite, do limite, do limite da mudança, porque sabe o que acontece? Tem coisas que tem uma hora que não tem jeito, ela vai vir. E aí quando a gente... E aí não sei se travou aqui. Me falem se travou. Me falem se travou, porque tocou meu telefone aqui, esqueci de deixar. Pior que se eu sair agora para deixar no aviãozinho, vai travar, vai cair. Me dizem, né? Me dizem é ótimo, né? Me digam se eu tô online ainda aqui, se não tá travado. Tá. Então, voltando, né, na linha de raciocínio. Então a gente espera, né? Travou um pouquinho, mas agora voltou? Voltou agora? Voltou. E também tem um delayzinho, tá bom, legal. Então, o que acontece, né? É justamente isso, aí a gente deixa às vezes chegar no limite, porque a gente fica pegado. Então, muita coisa que eu tenho escutado, porque eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, porque o que eu preciso é para isso. E eu não tô falando, olha, eu também posso printar, né, algumas mensagens, né, caixinhas, terapias, aquilo que está em terapia, ou seja, né, olha a distorção, né? Às vezes, de uma situação, ok, a gente entende que tem muita gente passando por situações complexas. Eu mesmo acabei de passar por uma situação extremamente desafiadora na minha vida, que nem eu falei do William Bonner, agora eu vou falar de mim, né? Que o William Bonner estava na televisão como exemplo, né? E eu posso falar do meu, porque é a minha vivência, e é isso que eu falo, inclusive, para todos vocês, principalmente terapeutas, espiritualistas, mais do que nunca. Esses últimos anos, toda essa revolução, todas essas transformações que também a vida tem me levado, né, a aprender também com os meus ciclos repetitivos, também com os meus erros, né? Às vezes a gente vem aqui e dentro da nossa jornada, dentro dos nossos estudos, dentro daquilo que a gente entende como uma verdade própria, eu venho aqui partilhar a minha verdade com vocês, mas ela não é absoluta, ela é a forma como eu encontro o caminho, a forma como os meus estudos, a forma como as minhas práticas têm me levado a cada vez mais evoluir, expandir e trazer muito mais equilíbrio para a minha vida. E isso independe das questões financeiras, independe das questões estruturais. Por quê? Isso é importante. Eu não estou tendo um diálogo com vocês de escassez, muito pelo contrário. O tema de hoje é a gente soltar os nossos pensamentos de escassez. Só que a gente tem que entender que a nossa prosperidade, a nossa construção de evolução, as nossas bases materiais, elas estão diretamente ligadas ao nosso propósito de vida. A forma como a gente se relaciona com a vida. E se a gente se relaciona com a vida, com a nossa fala, com os nossos pensamentos, com a nossa construção de uma forma escassa, a gente não vai ter isso de volta. Se a gente se relaciona com a vida com medo, a gente não vai conseguir construir a realidade que a gente quer. E por que a gente se debate com o medo? Mais uma vez eu vou trazer de novo, né? O Bonner, né? E vou trazer, inclusive, qual foi, né, o meu despertar.
É justamente isso, planejamento, foco. É você enfrentar aquilo de tóxico, aquilo de negativo que você está enfrentando, de limite que você está enfrentando. Ou que você claramente está vendo que precisa ultrapassar. Para que você consiga expandir e crescer. E olha só, a nossa mente ela é tão inteligente, em conexão com a criação e com o Criador, porque absolutamente não dá mais para a gente se desconectar dessas camadas. Não dá mais para a gente pensar, isso é esotérico, isso é não sei o quê, isso é religião. A religião só é o caminho que vai te levar a esse encontro da tua alma. E não adianta você ir para a religião só para parar a sua dor e para pedir. Porque sim, o Criador, a espiritualidade, Jesus, todos aqueles, os deuses, os orixás, não importa, todos aqueles que estão conosco em conexão no nosso coração e na nossa missão, eles estão, sim, na jornada com a gente, para quê? Para dar o suporte. Mas eu vou repetir, a jornada é nossa, a travessia é nossa, por isso que a gente tem livre-arbítrio. E cada vez mais nós estamos sendo convidados a essas consciências. Cada vez mais nós estamos sendo convidados a essa sabedoria. E faz parte do exercício de soltar esse aprendizado. Porque a gente só consegue fazer a travessia. E quando a gente fala de travessia é soltar, é entrar na travessia da cura, na jornada da cura, ou da expansão, somente naquilo que a gente tiver consciência. Porque aquilo que a gente não tem consciência, a gente não tem como alcançar. E para isso, a gente precisa aprender a potencializar os nossos centros energéticos, que também são os nossos centros de relação com a vida e com a criação. Eles não são só energéticos. Os nossos chakras, por exemplo, trabalhando, a força dos nossos chakras, a gente também vai estar trabalhando o desbloqueio também das nossas emoções, das nossas crenças, da nossa relação com aquilo que nos impede de construir essa nova etapa que a gente quer. Ou que a vida tá mostrando, tá falando assim, aqui não tá dando mais, aqui vai precisar. E cada vez mais a gente vai ouvir pessoas fazendo essas transformações. Eu mesmo acabei de passar por uma grande virada profissional também. E foi muito desafiador para mim. Foi muito desafiador financeiramente, foi muito desafiador para o meu ego, foi muito desafiador para o momento também que eu estava vivendo, porque, além de tudo, eu tive um luto familiar, tive questões pessoais, uma mudança de vida também, ou seja, fim de uma relação, ou seja, olha o caos. Por isso que eu tô falando com propriedade. Tudo de uma vez. E junto de tudo isso, gente, sabe o que veio? O despertar. O despertar espiritual, a abertura da consciência. Teve gente que achou que eu tava louca.
Se vocês pegarem alguns vídeos anteriores meus, ao mesmo tempo que eu tava... E aí eu comecei a psicografar um monte de coisa. Eu comecei a escrever, eu comecei a canalizar um monte de informação e que eu não entendia o que eu fazia com essa informação. E esses 2 anos, esses 2 últimos anos, e eu tô falando desses 2 últimos anos, né? Que pega mais ou menos meados de 2023, né, do final de 2023 até mais ou menos aí começo de 2025, foi quando eu comecei a de fato voltar para, né, renovar a energia, canalizar todo esse aprendizado pessoal, restabelecer e voltar. 2 anos. E durante esses 2 anos a minha vida ficou parada, não pode ficar. Também tinha boleto para pagar, também tinha coisa, mas existia um caos, uma crise acontecendo. E como que eu fui saindo da crise? Respeitando o processo, entendendo cada etapa dele. Me permitindo sentir, mas não ficando apegada. E o que foi mais difícil? Desapegar. Trabalhar essa desconexão com a dor e com o apego, porque também a gente se apega às nossas dores, né? A gente se apega às nossas emoções. Então, para a gente iniciar essa nossa jornada aqui, né? É muito importante essa consciência que eu quero agora propor, o primeiro exercício, né? Para nós. Então, antes da gente entrar no exercício, eu queria que você, se você pudesse, ou você vai anotar no celular o que eu não gostaria, e aí se você quer participar e quer ver o resultado, vamos aplicar, ok? Lembra que eu acabei de dizer, né? E o que eu tenho reforçado para os terapeutas, para os espiritualistas que estão aqui, que estão em mentoria comigo e que, né, querem se fortalecer na jornada. Apliquem as suas próprias terapias, né, e as suas próprias técnicas. E entendam, até porque também nem todas uma técnica não vai resolver tudo. A gente também tem que entender isso na nova era, que a gente também, aquela coisa da gente querer a pílula reveladora. Às vezes aquela técnica pegou naquele ponto que você está mais preparado para poder receber a cura e foi o canal mais rápido, mas tem várias camadas. Gente, a gente está aqui no autoconhecimento, é igual você querer que terapeuta não tenha problema emocional, entendeu? Não tem como. É o cara que mais precisa, não pode não ter a sua terapia. Se você é terapeuta, se você trabalha com transformação e não faz terapia, ressignifica isso, né? Se organiza e escolha seu terapeuta, que vai ser aquele que você... Porque a gente está espelhando o tempo inteiro as nossas questões também. Por quê? Porque nós somos o canal da profundidade, não é verdade? Só que através disso, através da análise clínica, através do nosso trabalho, através das nossas técnicas, a gente entende. Eu não sou capaz de resolver tudo. E aquilo que a minha técnica não alcança, eu vou orientar, eu vou encaminhar para quem alcança, né? Por isso que a gente indica, por isso que a gente tem... Então, a gente também tem que, como também profissionais, né? E também como usuários, né? Das medicinas da nova era, né? E a gente também tem que ter esse discernimento de parar de buscar pílulas, né, mágicas transformadoras, ok? Nossa, eu fui lá naquele ritual, aquele ritual transformou a minha vida. Aí eu levo todo mundo lá. Pô, transformou a vida dela, mas não transformou a minha. Por quê? Porque o estado de consciência dela, porque aquele momento dela, mas talvez não tenha feito... não tenha tido o impacto que teve para ela, mas alguma coisa teve em você
que é o primeiro passo, talvez, por quê? Porque talvez ela esteja a passos à sua frente. Isso acontece muito com os casais, tenho falado isso, tô recebendo muitas crises de casal. Gente, a gente precisa entender, muitas vezes a gente está aqui no nosso caminho de consciência, às vezes a gente tem um parceiro que não tá, e a gente não pode deixar de prosperar porque o parceiro ele não está nesse aspecto caminhando ao lado, mas também a gente não pode querer, sabe, determinar essa coisa do relacionamento que a gente quer moldar o outro da forma como a gente acha que é o certo e errado. Numa época onde as verdades absolutas, eu comecei falando sobre isso, sobre as polaridades. E o que são polaridades, né? O que são bolhas, né? Outro que eu escutei falando sobre isso, que com muita sabedoria, o Wagner Moura, falando hoje, a gente não sabe mais o que é certo e errado. Por isso que eu tô falando aqui o que é certo para mim. O que a sabedoria tá trazendo para mim e o que tá me vindo para poder partilhar de cura e transformação com vocês. Baseado o quê? Em estudo, não que vem na minha cabeça? Não, baseado em estudo, baseado em experiência, baseado em aplicação. Mas hoje a gente tem tantas bolhas e tantas pessoas com tantas verdades absolutas, né? Que talvez eu esteja ferindo as verdades absolutas de outras pessoas. Mas qual é o propósito aqui? É ficar duelando de quem tem a verdade? Não, o propósito é o quê? A gente encontrar o canal aonde nos leve a nossa verdade. Sem apontar o dedo para o outro. Por quê? Porque... De novo. A nova era, a era de Aquários, é a era da fraternidade. O grande mestre dessa era, Saint-Germain, ele é o grande mestre da fraternidade. E fraternidade fala de união, de ninguém ser mais do que o outro. Independe da onde a gente encontra os nossos valores, as nossas convicções, as nossas falas, que o outro ele é absolutamente errado, ou o outro, ou a gente tem condição de julgar a forma como o outro faz. Claro que isso é humano, claro que a gente não aplicar isso é basicamente impossível, o julgamento, mas a gente pode se controlar quando o nosso julgamento ele tá vindo simplesmente para ferir, simplesmente para, sabe, eu vejo às vezes justamente isso, quero apoiar essas pessoas que falam sobre isso, comentários na internet que às vezes você vê desnecessário, por que a pessoa falou isso, que a pessoa tá horrível, que a pessoa é medonha, né? A gente vê aí as fofocas, fala, ai, como essa menina bonita pode estar com esse cara horroroso. Gente, são pessoas. Imagina as pessoas falando isso de você. Imagina a família das pessoas ouvindo, sabe? As pessoas falando sobre isso. Sabe, assim, por uma pura opinião, sabe? Uma pessoa rica, eu vejo, né? Uma pessoa bem-sucedida não pode hoje estar falando nada, porque aí estão falando que... porque ele é um empresário bem-sucedido, ele é culpado pela situação que está acontecendo no país, não sei o que, tal. Cara, entendeu? Assim, né? É um coletivo. Vamos olhar do que a gente precisa para poder chegar até ali. O empresário, ele também dá emprego. O empresário, tudo bem, tem questões, tá, mas ele também está colaborando com a nossa vida, ele também está colaborando com o nosso país. Desde do pequenininho que somos nós aqui, né, nos nossos negócios aqui, até do maior. Não importa aqui, não estou falando, né, de caráter, nada, claro, não estou querendo trazer, mas eu estou querendo trazer justamente
consciência que a gente tem que começar a treinar a nossa mente, né? Para olhar, lembra? A prosperidade. Cara, eu quero parte desse ouro para mim, ele tá muito para ele. Como é que eu faço para ter um pouco desse para mim? Somos todos almas com diversas aparências. Exatamente, cara. Exatamente. E somos todos almas com diversas aparências, né? Muito legal isso que você falou, porque está diretamente relacionado ao tema do chakra básico de hoje, que são os medos, os apegos. O nosso chakra básico, o que ele é, né? Ele é a conexão da vestimenta da nossa alma, justamente. É através dele que a nossa alma entra no nosso corpo e traz vida, é a nossa vitalidade. É o chakra que nos leva ao ganho da nossa prosperidade, a nossa relação com a vida material, com a terra, com a nossa vida aqui. E a relação da nossa vida aqui está diretamente relacionada a isso, ao que você coloca de valores. Então, vamos primeiro trabalhar mais os nossos medos, entendendo que a única forma da gente superar um medo é a gente olhar para ele e entender como como a gente vai fazer essa travessia com ele para ele se tornar algo que nos impulsione. Porque nem de tudo o medo é ruim. Aquele medinho, aquele friozinho na barriga quando eu vou começar algo novo, né? Dá um medo e provoca uma ansiedade, mas ele pode te impulsionar. Tem gente que utiliza mesmo, né? Que é como diz a frase, lembra a nossa frase? Tá com medo, né? A frase do Guardião pra mim. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E eu tive que ir com medo mesmo. E tô aqui vindo com vocês com medo mesmo. Não é fácil a gente vir aqui falar, expor, ser julgado. Nossa, vocês não fazem noção do quanto que eu sou julgada, do quanto tem de dedos apontados para mim e como foi desafiador manter o meu propósito e entender o caminho do meu ser mediante a todo um ecossistema que pensava diferente. E quando eu falo ecossistema, para quem não entende esse termo, é tudo que está ao nosso redor, família, amigos, trabalho, né? Isso, quando a gente fala de ecossistema, é tudo que nos envolve, né? Por quê? Porque a gente quer a aprovação das pessoas para sobreviver, isso é óbvio, né? A gente foi feito para ter conexões e não essa história assim, eu penso sobre isso que a gente tem, né? Eu penso não, é o cerne do momento, a gente encontrar, né? Trazendo Bonner de novo, tudo aquilo que é o caminho do equilíbrio entre responsabilidades e também o ser, né? Sobre, né, o que eu quero trazer para minha vida. Então, que é o nosso propósito, né? O nosso caminho de felicidade, enfim, a gente fazer as escolhas que a gente quer, mas a gente sabe também que tem que ter um meio termo disso, porque isso tem que se harmonizar com tudo que está ao nosso redor, porque a gente não quer ser sozinho. E nem falar assim, eu quero que vocês tudo vão para lá. Porque quando a gente faz isso no processo, né? A gente tem esse momento de falar assim, eu quero que vocês tudo vão. Entendeu? Eu também, eu quero que vocês tudo vão, né? Mas por que existe esse momento de rebeldia e esse momento de catarse? Né? Porque é um momento de você conseguir botar para fora, mas o objetivo não é você se afastar das pessoas que você ama e você agredir as pessoas que você ama e você também julgar as pessoas que você ama. O objetivo é você se despertar e você colocar sua verdade para o mundo. No começo vai ter esse movimento, mas depois
o mundo vai te acolher, porque o mundo vai ver que aquilo pertence a você. As pessoas vão olhar para você e vai falar, caraca, não é que ela tinha razão, olha como ela tá feliz, olha como ela tá no encontro dela, olha como que ela tá, sabe, construindo, certo ou errado, vambora. É eu aqui, ó, vambora, certo ou errado, vambora. Então, encontre o seu caminho. Então, agora eu quero que você pegue o papel e a caneta, que eu falei, né? Comecei a falar, mas depois veio a inspiração. Pega um papel e uma caneta, hoje, especificamente. Eu quero que agora, se você estava acompanhando aqui agora, se chegou quase agora, ou se depois você vai ver, você começou a ver, vai ver depois, vai ver gravado, não importa. Eu quero que você pegue agora o papel e a caneta. E conforme eu fui falando, eu quero que você escreva tudo o que você foi sentindo, que as minhas palavras te tocaram. Aonde que você acha que são justamente os seus medos e os seus apegos que estão hoje te limitando ou que estão, de alguma forma, mexendo com o seu emocional ou, de alguma forma, né, te impedindo de dar passos ou atrapalhando a sua vida de alguma forma, te atormentando. Quero que você escreve aí no papel, quero que você escreva. Eu já fiz o meu exercício. Quero que você escreva. E aí, a escrita, ela é muito importante, tá? A escrita também faz parte de um processo energético também, e terapêutico também. Por quê? Porque quando a gente escreve, a gente fixa a energia, a gente olha, a gente lê, a gente troca. Pode ver que quando às vezes a gente está escrevendo, às vezes quando a gente pensa, vai falar, a gente fala, mas quando a gente está escrevendo, parece que as ideias vão vindo, a memória vai vindo, a gente vai despertando. Então, o que te impede hoje de você dar o seu salto quântico? Seja transparente com você, quais são os seus medos e os seus bloqueios nesse momento. E até os seus apegos, o que você não está deixando, você não está querendo finalizar de ciclo, você não está querendo desgarrar, sabe? Você não está querendo soltar o quê? Por medo. Por medo do financeiro, por medo de não conseguir, né, pagar as contas, por medo de ficar sozinha, por medo de não ser capaz, por medo, às vezes, dos obstáculos que pode enfrentar, com medo, enfim. Vou dar mais um tempinho para vocês escreverem. Vamos lá, quem estiver chegando agora, né, pode pegar papel e caneta. Tudo bem que eu estava falando, né? E vocês chegaram bem no momento que nós estamos falando dos medos. O que hoje, olha para você, mesmo que você não ouviu, depois você vê a live gravada lá no YouTube, que eu vou deixar lá no YouTube, gravada, tá? Mas se você quiser, escreve aí no papel quais são os medos, os bloqueios hoje, né? O seu emocional. Que te impede, né? De qualquer coisa. Eu não quero dar direcionamento, porque cada um sabe da sua realidade e daquilo que a sua alma tá gritando, daquele momento, seja profissional, seja pessoal, seja familiar, seja tudo de uma vez, como foi comigo, né? Seja qual, né? O que tá nesse momento gritando aí para você? Relacionamento. E aí, agora, eu gostaria que você refletisse, né? A gente já teve um tempinho da escrita. Se você tiver... Depois você vai desenvolvendo isso, porque eu quero que depois você
né? Se você puder, assista de novo a live e compartilha também, né? Aliás, quem não deu um coraçãozinho, um likezinho aí, né? Vamos ajudar, porque eu tô aqui, né, nessa troca maravilhosa. E acredite, maravilhosa mesmo, viu? Então, pelo menos um coraçãozinho aí, não esquece, né? E depois de compartilhar, tá bom? Mas vamos lá. Agora, porque eu tô esperando você, né, o seu tempo de pensamento de escrita, agora eu quero que você olhe para isso que você escreveu. E se você pudesse, não pensa nos obstáculos, não pensa em nada. Eu quero que você escreva agora exatamente o que te impede, né? Ou o que te impede de dar mais um passo em cima disso que você escreveu, como medo, apego e bloqueio. O que te impede de planejar, de curar, de buscar ajuda terapêutica muitas vezes, ou de mudar uma atitude? O que te impede hoje? Com toda sinceridade com você, eu quero que você escreva. Pati, querida, que saudade de você! Que saudade! Oh, Arlete, querida, gratidão, viu? Gratidão. Vamos lá, vamos mexer nesse, né? Nesse vespeiro aí, vamos se desbloquear, vamos olhar, né? Vamos fazer terapia aqui online, ó, nós estamos fazendo terapia online. O que te impede? O que te impede de planejar, por exemplo, você quer uma transição de carreira, né? Ninguém tá falando para você se jogar, né? Ninguém tá falando pra você, que nem eu falei, né? Aí você tem 20 anos de casa, e aí, sabe, você tá vendo que você tá estagnado, que você tá, né, às vezes com a vida parada. Poxa, Lu, mas eu tenho 20 anos de casa, é isso que me impede. Caramba, é só essa empresa? O seu valor agregado é só para essa empresa? A sua sabedoria, imagina, você ficou 20 anos no ofício, você tem muito valor naquilo. E você tem muito valor para outros lugares. Não é que você tem que sair dessa empresa e ir para outra assim, né? Ai, subitamente, tenho família, tenho boleto para pagar. Não, mas você pode ir procurando emprego. Você pode, o que você está fazendo para aprimorar? Você pode estudar mais, aprimorar, melhorar as suas habilidades, né? O ano de 2025, no geral, na numerologia, foi como eu disse, ele é um ano 9. Ele já é o ano que, independente do seu ano pessoal, que já fala assim, cara, deixa para trás o que tá estagnado, o que tá te estagnando, o que tá parado. Às vezes você tá com várias coisas da sua vida bombando, mas tem outras que estão estagnadas. E aí, sabe, e essa que tá estagnada sempre segura o que tá indo para frente. O que você precisa libertar? Então escreve aí o que você precisa sentir, o que você precisa libertar. Então a gente fez esse primeiro exercício aqui juntos, mas depois eu quero que você pegue esse papel, escreva aleatoriamente as coisas que você está sentindo. E depois eu quero que você olhe disso, que de fato, que nem as coisas que você está pegando, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não tenho dinheiro para outro. Você tá olhando para aquilo que você tem? Como que tá a sua gratidão dentro daquilo que você tem? Dia das Crianças, eu não tenho dinheiro para comprar, nesse momento, um presente pro meu filho. Isso dói no coração. Isso dói no coração. Mas se você ficar pensando nisso, você está gerando pensamentos de escassez. Então, você tem que pensar, o que eu preciso fazer para mudar essa situação na minha vida? Quais os movimentos? O que eu estou fazendo
O que tá acontecendo que eu não tô conseguindo chegar lá? E às vezes são muitos movimentos que a gente precisa fazer. Não é do dia para a noite. Mas você não teve o dinheiro para dar o presente para o seu filho agora, mas você está dando outras coisas importantes para ele. Então, cadê a gratidão disso? Puxa, eu não tenho dinheiro de um presentinho novo, mas não está faltando o alimento dele. Não está faltando a blusinha dele. Então, não importa qual é a sua realidade, estou indo do mínimo ao máximo. Às vezes você está falando assim, eu não tenho dinheiro para comprar, né? Para trocar de carro. É a sua realidade, tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Se você quer trocar de carro e você tá empacado nisso, você quer fazer essa viagem, né? Olha a disparidade, tô falando, mas não tem problema, a gente tem que parar disso também, de achar que o sonho da pessoa, mesmo que a pessoa tenha o dinheiro, só que você que tem mais estrutura e que os seus sonhos são maiores, você precisa da gratidão daquilo que você tem. E se você não tá tendo para trocar, para fazer a viagem e tudo, e você tá no fluxo financeiro, então o que você precisa aprender? Às vezes você não precisa fazer um curso de autoajuda, às vezes você precisa fazer um curso de economia, de gestão financeira doméstica, pessoal. Eu, mais uma vez, vou trazer eu sempre fui uma pessoa na vida que ganhei muito dinheiro e não soube gestar o meu dinheiro. Aí o que eu tive que fazer? Eu tive que estudar menos neurociência, menos, entendeu? Aqui, caminho de expansão, e estudar isso. E tive que ir aprender. Quando eu vi que, ao mesmo tempo que eu gerava o fluxo, eu falei, pô, por que o dinheiro não para? Por que eu não tô conquistando? Peraí, eu tô conquistando sim, mas o dinheiro não tá parando. Aí eu consegui fazer a minha primeira economia, sabe assim? Consegui fazer o meu primeiro aporte. E foi maravilhoso na época, me lembro, né? Assim, quando eu tipo assim, ao invés de comprar uma bolsinha, fui comprar um papelzinho, né? Fui comprar dinheiro, sabe? Assim, foi muito maravilhoso isso, essa sensação da época de guardar o dinheiro e de ter, e de ver o meu dinheiro, mesmo gastando, virando dinheiro, sabe? Assim. Né? Então, foi muito satisfatório para uma capricorniana como eu, entendeu? Como diz as crianças, né? As crianças daqui de casa, o termo novo agora é muito satisfatório. E, meus amores, estou tentando trazer isso sorrindo com muita leveza, né? Porque é um tema pesado, né? Assim, é quando a gente lida com os nossos bloqueios, né? Mas para hoje, que era essa abertura, o nosso trabalho hoje está nas minhas palavras, então é muito importante, né, que você escute de novo essa live. Vou reforçar, é muito importante que você traga compreensão, entendimento, faça esse exercício e escreva uma carta com o compromisso daquilo que você vai se comprometer a trabalhar, a se desapegar, não importa, e passar pra frente. Lembra, não é mascarar e acordar e falar, ai, tá tudo ótimo, tô me sentindo ótima, porque é assim, né? Eu acordo no outro dia, tô me sentindo ótima, daqui a pouco eu tô, daqui a pouco eu tô me sentindo ótima. É essa polaridade mesmo que a gente vai sentir, tá tudo bem. Vai, só não mascara e busca ajuda se você precisar de ajuda. Se isso tá nas suas mãos, se é algo que depende de um planejamento seu, planeja, sabe? Coloca no papel, coloca ação. O chakra básico é o chakra do quê? Da ação. Quarta-feira nós vamos fazer justamente o alinhamento e o equilíbrio. Por isso que eu quero que vocês façam essa carta, porque em cima dessa carta nós vamos trabalhar
na quarta-feira, começar a trabalhar justamente esse desapego, tá bom? Então, o que a gente tem que trabalhar? Consciência, planejamento e ação. Daqui, agora a última reflexão. Daqui, disso, que tudo veio na minha cabeça agora, o que eu já posso tomar de atitude? Lembra que tudo depende de você. E se tiver coisas na sua vida que depende do outro, mas é porque é o chefe, é porque é o meu marido, é porque é a minha esposa, é porque é minha mãe, é porque é o meu pai, é porque é o meu filho, é porque é a vida. Lembra? Mesmo que exista um fator externo, que você dependa de um fator externo, que você seja vítima de algo externo. O que é do outro, lembra, a gente não pode resolver, mas o que é nosso, sim. Então, desse aspecto, o que é seu que você está apegado? Que você está ainda, né? Aonde você não vê a sua responsabilidade também nisso, por mais que você seja vítima, sempre há uma responsabilidade. Esses dias de eclipse já começou, né? Houve uma revelação, uma pessoa muito querida teve uma catarse comigo. Falou tudo que ela estava pensando. E aí, só que eu só estava tentando ser prática quando e isso foi uma reação de uma comunicação que eu fiz, né? Dentro de um contexto. Uma comunicação de algo que é um curso, um grupo meu. E a pessoa não entendeu aquele contexto que eu estava tentando ser prática. E ainda na minha fala, eu falei assim, olha, eu vou tentar ser amorosa, né? Mas o que eu estava, na minha fala, tentando trazer? Trazer o compromisso das pessoas. Só que a minha fala pegou em alguma coisa naquela pessoa naquele momento. E aí, cara, a pessoa me desrespeitou, descascou, né? E na hora, humanamente, eu me senti extremamente desrespeitada, senti no coração, uma pessoa querida. Você nunca quer que esse tipo de situação aconteça com você, né? Sabe, não era para muito, eu vi que foi algo que talvez estava ali, que pegou em algum lugar, né? Mas, normalmente, qual é a nossa reação? Bater de frente, se proteger. Por quê? Porque, realmente, a pessoa falou, né? Inclusive, sobre ter a razão, né? Mas ali não era sobre ter a razão, ali eu só estava fazendo um comunicado e tentando ser prática, abrindo uma enquete, né, do que seria melhor, tentando ser prática e puxando as pessoas para o compromisso, né? E o compromisso é quê? Comigo? Não, o compromisso é com você mesmo, né? Porque você tá ali por um fator, por você mesmo. Só que aquilo me fez refletir. Talvez algo em mim também não tenha sido tão, sabe, para mim. Então, eu tenho que refletir e jogar luz e amor nisso. E não discórdia. E não colocar o meu ego e uma disputa de ego aqui. E por que eu tô compartilhando isso? Porque talvez você também tenha que lidar com isso, pessoas vindo falar coisas para você, ou você indo também, né? E aí olha também dentro de você essa situação, tá? Isso é muito importante para a gente trabalhar o nosso fluxo de prosperidade e as nossas estruturas, por incrível que pareça, ok? Então veja, por exemplo, eu não consigo, né? A pessoa não está aberta a entender. Talvez o nível de consciência dela não esteja nesse momento, nesse nível de consciência. E foi o que eu disse, a minha fala pegou em algo muito profundo. Era a minha intenção? Não era.
a minha intenção é de fazer, né? Mentora de alta performance. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entendeu? Pegou profundo isso? Pegou. Mas talvez tenha algo antigo ali. Talvez tenha algo profundo ali que eu não tenho entendimento. Mas eu posso em mim o quê? Gerar amor nisso. E não mais discórdia, mais briga, porque essa é a energia do momento e é essa energia que vai fazer com que você não carregue, inclusive, aquilo que não é seu mesmo, né? Se você se sente uma vítima. Nesse caso, eu acho que não há vitimismo, houve realmente um mal-entendido, mas o meu ego naquele momento foi ferido, mas eu não alimentei ele. Então não alimentem, é essa responsabilidade, né? Também das situações também que eu quero que vocês olhem também, do que estão acontecendo ao redor nesse momento, tá? Porque quando a gente fala sobre revelações, desse momento de eclipse, essas 2 semanas, a gente vai estar recebendo também muito disso. Nós vamos estar sendo colocados, olha, aqui, ó, né? Aqui no meu mundinho, a coisa tá maluca. Eu fui colocada numa situação, eu fui parar num lugar que eu nem estava planejando estar. E quando eu cheguei lá, sabe, houve também ali uma cura, uma conexão, aconteceu essa catarse, depois aconteceu outra situação, entendeu? Assim, né? E aí já foi mais positiva, mais bonita. Então, outro que foi nitidamente a cura de um ciclo que tinha que chegar ao fim. E que por mais que há apego, houve o que? O reconhecimento, que é isso que eu quero que vocês façam agora. O reconhecimento que aquilo, infelizmente, por mais que eu queira, não está preparado para mim naquele momento. Então eu tenho que deixar o quê? Ir. Tem que soltar. Que é o que falo, né? A gente deixa ir. E a gente continua no nosso propósito, no nosso campo. Aquilo que tiver em ressonância vai se conectar e vai fluir. E assim, sim, a própria espiritualidade, o divino, aonde você encontra força, apoio, vai estar te ajudando a fazer essa travessia assim junto com você, tá bom? Então tá bom, meus amores, olha só. Um mantra muito, né, uma fala, né, que a gente pode utilizar, né, aquelas afirmações nesses dias também eu pertenço à minha vida, eu pertenço à minha realidade, eu pertenço a mim e ao que eu sinto e ao que eu quero. Então, o pertencimento, você sentir, mesmo que você seja diferente, mesmo que as pessoas apontem o dedo para você, mesmo que ao seu redor não há uma compreensão, ou se há, melhor ainda, eu pertenço a tudo isso, tá? E eu estou protegido, não se sinta desamparado com medo, você está protegido. E acredite, se você se abrir aos movimentos de forma inteligente e estruturada, você vai conseguir as transformações que você quer muito mais rápido do que você imagina, porque tudo começa a ressoar, certo? Que a gente precisa o quê? De ação. E a gente só não pode ficar no medo. A gente tem que colocar nossa coragem acima de tudo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E Lu, e aí? E se der ruim? O ruim faz parte do processo, porque o ruim, na verdade, não é que tá te punindo, não tá dando ruim, tá te mostrando o ajuste do caminho, tá te quebrando ilusões. De repente, se você não passasse por aquilo, você ia ficar com aquilo na cabeça, não ia entender que parte da estrada não era por aquele caminho. E aí você vai ter que mudar a rota. Cura, aceita, né? Aquele entrego,
aceito, né? Recebo e agradeço. É sobre isso. E o que for de pessoas, de situações ruins, de ofensas, esse tipo de situação, entrega para o divino. Só ele é capaz de fazer o julgamento e de... Eu não gosto dessa coisa do julgamento divino, né? Porque eu não acho que... porque não é no olhar, né, de juiz que a gente fala, mas só ele é capaz, né, de entender, né, as verdades de cada um e distribuir, né, aquilo que ele precisa distribuir. Vamos colocar assim, mas vamos entregar na mão do divino. Ele é maior, né? Nós estamos aqui nessa experiência de evolução. E assim a gente aprende cada vez menos a julgar, né? E cada vez mais a aprender, né? Isso não quer dizer que você vai permitir que as pessoas façam sempre as coisas com você. Isso só quer dizer que você vai transmutar em amor, né? E evoluir junto, porque todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, elas têm muito a nos ensinar e a nos trazer para o nosso processo de evolução, tá bom, meus amores? Eu espero vocês na quarta-feira, né? Assistam a live de novo, eu vou colocar lá no YouTube, não deixam de dar o joinha, eu quero os comentários de vocês, se faz sentido, o que vocês quiserem colocar aí, tá bom? Eu sempre planejo parar ouvir vocês, mas às vezes as mensagens vêm muito canalizadas também, além de eu preparar, ultimamente, né, tá muito assim, então eu deixo fluir, né, porque depois eu também vou ouvir a minha própria live, porque lembra, estamos no mesmo processo, né? Às vezes é só a jornada que a minha tá um pouco mais na frente do que de vocês, mas, ou não, né? Ou também a de vocês estão muito lá na frente e eu tô aqui para aprender com vocês, tá bom? Um super beijo no coração. Lu, nós vamos na quarta-feira, né? Eu ia trazer agora... tudo bem, vamos fazer, vai. Eu ia trazer a meditação. É que eu tinha pensado em não fazer agora, porque ficou muito longa. Eu não tinha intenção de fazer uma live tão longa. Eu tinha intenção de entrar, né? De construir, né? E a gente fazer os exercícios, né? Só que a canalização foi, né? Foi além daquilo que eu, né, fui desenvolvendo. Mas vamos fazer sim. Vamos fazer a meditação que a gente já ia fazer, vai. Então, deixa eu colocar aqui. Inclusive, eu vim pro Instagram por causa disso, porque o YouTube sempre tem problema com esse negócio de eu colocar. Voltou? Voltou ou não? Me falem se voltou. Vamos fazer, então, a meditação que eu tinha preparado para hoje. A meditação que nós vamos fazer inicial é a meditação justamente de enraizamento e ativação do nosso chakra, justamente de conexão com a nossa vida, com a nossa prosperidade, tá? De conexão com o material. Voltou? Legal. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, então, aqui a frequência. Então, agora, se coloque, então, né, em posição confortável, sentado. Essas meditações não são deitadas, ok? E aí, é sempre legal a gente... Você tá vendo aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, eu não sei como é que faz aqui pra ocultar os comentários. Eita! Não, peraí. Não sei aqui como é que faz. Tá bom, tudo bem. Mas olha só, como eu tô reta, mas eu tô com o meu quadril sustentado na cadeira, mas a minha coluna tá reta, né, pra deixar fluir
né? Mais relaxada, tá vendo, ó? Então, sempre que a gente for meditar agora, é isso. Coluna reta, sentar relaxado, mas não encostado assim, né? Não assim, ó. Eu tô relaxado, mas em postura, ok? Descruzando pernas e braços, pra gente deixar a energia fluir. Vai relaxando. Deixa eu colocar aqui. Antes de entrar, só me fala se o som da música, ele tá agradável com o som da minha voz, a altura da música, que é importante, né? Online, isso é uma experiência online, que às vezes a música tá mais alto do que o meu som. Como é que tá? Só escreve pra mim aí se tá ok. E vai deixando a música entrar. Então vai fechando os olhos. Colocando toda a atenção agora na sua respiração. Como que você está respirando? Você está respirando rápido? Está respirando devagar? Está respirando curtinho? Como é que está a sua respiração? Presta atenção. E aos poucos vá colocando amor nessa respiração. E à medida que você inspirar, você conta até 3. 1, 2, 3. Segura 3. E expira pelo próprio nariz em 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira em 3 tempos. Para 3. E expira em 6 tempos, sempre pelo nariz. Você sente dificuldade nessa respiração? Quanto mais amorosa e mais lenta você conseguir fazer essa respiração, mais equilíbrio e estado de presença você vai trazer para você. Se os pensamentos tomarem conta da sua atenção, agradeça a eles, os pensamentos, e deixa soltar. Não dialogue com eles e nem negue eles.
Eles são parte importante de você. E o objetivo agora é a gente trazer a nossa total atenção para a nossa respiração. Inspirando 3, segurando 3 e soltando 6. Agora, à medida que você inspirar, eu quero que você coloque toda a sua atenção lá no seu cóccix, lá no seu ânus, inclusive. Soltando, liberando toda a tensão que esteja parada nesse local. Inspira amor e expira, soltando tudo de ruim que você sentir. E relaxando justamente a sua região lá embaixo do cóccix e dos seus órgãos, tanto da sua genitália quanto do ânus. Soltando e relaxando qualquer contração que você sinta. E agora, com sua atenção fixa nos seus pés, sinta os seus pés totalmente conectados com a terra, com o chão. E através dos seus pés começam a brotar grandes raízes vermelhas que começam a descer lá para o centro da terra. E do centro da terra também uma luz vermelha sobe através dessas raízes, se conectando nos seus pés. E essa luz sobe atingindo o seu chakra básico, a base da sua coluna, justamente nessa região aonde está o seu órgão sexual. Imagina essa luz bem forte, expandindo nesse chakra de forma circular. E continuando a sua respiração, nós vamos inspirar pelo nariz bem forte e ao expirar nós vamos soltar o som LAM até terminar a respiração. Eu vou fazer uma vez como exemplo. Nós vamos inspirar LAM, soltando até o final. Vamos lá. Lembrando
que nós vamos fazer isso junto com a nossa atenção na luz vermelha no nosso chakra básico, ativando a força desse chakra. Vamos lá, inspira. Volte a atenção à sua respiração e a chama vermelha ativando o seu chakra básico. Se permita soltar todos os apegos, todos os medos consciente e inconsciente desse chakra. Se permita trazer força, poder, e vitalidade através desse chakra. Peça a esse chakra a sabedoria para que através dessa conexão com ele você possa liberar tudo aquilo que está impedindo a sua conexão com a matéria e com toda a abundância existente nela. Agora, coloque uma mão na altura do seu coração e outra lá embaixo, bem abaixo do seu abdômen. E repita: eu pertenço. Eu pertenço. Eu pertenço. Eu
estou protegida. Eu estou protegida. Eu estou protegida. Sentindo toda a força e esse calor vindo através dessa luz, através do seu chakra básico. Você permita que ele continue vibrando e aos poucos você vai vendo as suas raízes se desconectarem da terra. Mas isso não significa que você está se desconectando da força e da sustentação, porque a partir de agora você se sente protegido e sustentado. A partir de agora, a coragem se faz presente. A partir de agora, repita isso. Eu determino a transformação que eu preciso na minha vida. E estou aberta a evoluir e transmutar. E alcançar a minha abundância divina. Abençoada seja. E agora, aos poucos, vai se desconectando, vai voltando ao normal, mexendo mãos e pés em movimento circular. É sempre legal, depois de uma meditação, assim que você conseguir, você fazer as anotações do que você sentiu, do que veio para você, dos insights, né? Daquilo que despertou para você, tá bom? Essa meditação agora que a gente fez foi de ativação do nosso chakra, foi de força, de trazer vitalidade, de trazer ação, de trazer força, equilíbrio e, acima de tudo, que nos traga coragem para que a gente possa olhar para aquilo que a gente tem que olhar, tá bom? Para esse momento. E qualquer coisa, vocês sabem que pode mandar mensagem para mim, a gente pode ir fazendo essa troca. Observem os seus sonhos, observem, né, as suas atitudes, né? Não tenham medo de ressignificar, né? Qualquer coisa que precisa ser ressignificada, tá bom? Um super beijo no coração de vocês, gratidão por vocês estarem comigo nessa jornada aqui também, tá? E qualquer coisa estamos aqui. E quarta-feira a gente tá de volta. Beijo!